Voltamos. Voltei. Isso aí, vamos lá conectando os áudios, né? Para a gente continuar. Para a gente ser breve também. Olha, a galerinha aí, Gustavinho, que está aguardando a aula, galera. Não, de repente não dê para a gente realizar a nossa aula de português hoje, que vocês iam produzir aí a fanzine, tá? Mas a gente realiza na sexta-feira. Fiquem tranquilos. Eles estão aqui, professora, vai ter a aula, professora. Calma aí, ó. Fiquem tranquilos. Eu vou mostrar para vocês, né, o percentual da turma. O gráfico aí que ficou em relação à média da turma. Então, aqui, nós temos aí a média geral, tá? O que acontece? Tem aquele aluno... Perdoe-me, deixa eu voltar aqui. Temos aqui, né? Gente, vou pedir para vocês desligarem os microfones. Senhora de reunião, pode ser. Pronto. O que acontece? Então, eu tenho aí língua portuguesa, né, com 5,6. Isso é uma média turma, da turma. Eu tenho aquele aluno que tirou 10 e entra aqui. Eu tenho aquele aluno que tirou 8 e entra aqui. E vai dividir aí por alunos. Tá? Então, eu tenho redação 4,8. Língua inglesa, se eu não me engano, a coordenadora depois vai falar com vocês, porque eu acho que ainda nem todas as notas foram lançadas, tá? E por isso o inglês, a gente sabe que a professora, né, teve Covid, a professora estava internada, e por isso, né, as notas de língua inglesa ainda não foram atualizadas, tá? Mas temos aí a arte com 5,7, história com 6,1, geografia 5,4, ciências 6,2, matemática com 7,2, educação física com 8,4 e 6,8 com OPE. Então, assim, professora, por que isso reflete a turma? A gente sabe que o ano de 2020, infelizmente, deixou um buraco, tá, na aprendizagem. Então, quando eu disse lá no início que a gente precisa que essa galera, eles estejam presencial, eles precisam absorver, porque o ambiente domiciliar, né, ele proporciona que o aluno se disperse. O aluno ele não fica o tempo todo ali, ó, centrado na aula. Muitas vezes eu percebo que quando eu faço uma pergunta, o aluno sai da aula. O aluno sai, ele desliga, ele sai da reunião, aí ele volta, aí às vezes ele fala que a internet caiu, que ele não ouviu. E quando eu pergunto, aí eu repito a pergunta, o aluno fala, não sabe. Então, assim, o que eu falo muito com eles, não adianta só estudar no dia que a professora está aqui. Eles precisam ter uma rotina de estudo. E por isso, essa segunda etapa, nós vamos trabalhar de uma maneira... trabalho nenhum, não apresenta nada, tarefa nenhuma. Nós vamos trabalhar de uma maneira diferente. Que maneira é essa? Né? Para a segunda etapa, as provas serão realizadas não pela plataforma. As provas serão realizadas presencialmente. A gente precisa ver a nota real desse aluno. Por quê? Porque eu tenho um aluno até que na plataforma, o aluno, principalmente em português, que são as melhores notas, o aluno que ele tira 9 em português, que ele tira 8 em português, ele é um aluno bom de redação. Mas, às vezes, eu tenho questões objetivas em português, né? A grande maioria das questões são objetivas,
Na AB2, por exemplo, é mesclado, e o aluno ele vai lá naquele Google e pesquisa a pergunta. Eu tive, por exemplo, eu falei com a turma do 6º ano, questões que estavam respondidas de maneira correta. A pergunta era o seguinte: o que é intertextualidade? Eles anotaram, eles responderam durante a aula, e na hora de responder na plataforma, eu ainda pedi que eles expliquem com as suas palavras o que é intertextualidade. E aí o aluno foi lá na internet, copiou a sentença toda que estava lá e colou. Só que tem alunos que nem copiando eles não sabem, né? Porque eles ainda não aprenderam nem o colar, essa que é a verdade. E aí o aluno copia até o link da página. Então, assim, eu invalidei a questão. Eu não posso aceitar uma questão assim, porque eu sei que ele não aprendeu. E ele não aprendeu por quê? Porque ele não estudou. Porque, assim, ele na sala, ele falou, né? Na sala que eu digo, ou remoto ou virtual, só que na hora da prova, o aluno, ele simplesmente se sentiu inseguro, foi lá na internet e copiou, né? Então, assim, como eu falei também da questão de figura de linguagem, eu só trabalhei 2 figuras de linguagem, que foi hipérbole e personificação. Eu não poderia pedir metáfora, ironia, catácrese, eu não podia pedir nada disso, que eu não trabalhei. E os alunos foram na internet e copiaram ironia, catácrese, copiaram, assim, metáfora, figuras de linguagem que a gente nem falou. Por quê? Porque eles estão com o computador ali e eles podem, né, ir pesquisar e navegar e eles erram por isso. Então, na segunda etapa, nós mudamos. Eu até brinquei com eles e falei que era uma realidade, que eu estou fazendo isso nas turmas, né? Eu não só leciono português de redação, mas a mãe do Gustavo aí, que também tem o Guilherme, que é meu aluno, né? Eu também leciono inglês. Nas outras turmas de ensino médio, eu trabalho com língua inglesa. E, assim, eu já estou aplicando alguns testes surpresas. Ah, mas esse teste, professor, é para a senhora dar uma nota e aí ver o aluno ser prejudicado? Jamais. Esses testes têm a finalidade de ver qual é o conhecimento real desse aluno. Tá? Eu preciso saber em que fase o meu aluno se encontra. Então, por isso, as provas acontecerão de maneira, né, presencial, tá? Então, vamos lá. A educação não pode ser delegada somente à escola. Aluno é transitório. Filho é para sempre. Samitiba. Mais uma vez, a gente ressalta a importância do companheirismo, né? Do acompanhamento dos pais em relação aos exercícios, em relação à escola. A gente precisa dessa comunhão, a gente precisa que esses alunos sejam cobrados. Essa segunda etapa que já iniciou, nós já estamos trabalhando a segunda etapa, eu tenho alunos que ainda não realizaram nenhuma tarefa, tá? De português nem de redação. Olha que eu evito passar exercício todas as minhas aulas, porque nós temos 3 encontros semanais. Então, se eu passar dos 3 encontros semanais exercícios para casa, eles ficam, né, sobrecarregados. Ontem, por exemplo, foi um dia que eles fizeram um exercício comigo durante a aula e eu não pedi que enviassem nada, porque eu vi que eles estavam fazendo, eles responderam, eles já fizeram, a gente já corrigiu ontem mesmo durante a aula. Então, assim, eu preciso que esses alunos se comprometam, tá? Eu preciso que eles tenham uma rotina de estudo. Eu preciso que esses alunos também, é aquilo que a gente falou, anotem os exercícios. A gente fala, anota. Eles têm agenda, eles precisam realizar as tarefas. Pode falar, Ana. Só antes da Ana Paula, só um minuto, Ana Paula, só para falar uma coisinha. Teve um trabalho de matemática da etapa passada. Tivemos alunos que não fizeram, né? Eu pedi para escrever na agenda, passo a passo do trabalho, escrevi detalhe por detalhe do trabalho.
deixei entregar na outra semana. Chegou na outra semana, mesmo escrito na agenda, não entregaram, não fizeram. Então, assim, foi uma coisa que preocupou. Por quê? Ano passado, eles não tiveram essa rotina escolar de escrever na agenda, uma organização, né? Escrever na agenda, escrever exercício na agenda, trabalho. Então, ele está voltando a essa rotina de escrever na agenda. Ó. Alguns alunos eu já estou escrevendo bilhete para o pai na agenda, porque nós precisamos voltar a esse cotidiano e a essa organização. Não podemos deixar de ter essa organização que o aluno precisa para ter autonomia. A autonomia só se dá a partir de uma boa organização. Por isso que nós precisamos, assim, realmente, não pode esquecer a agenda em casa, precisa trazer a agenda. Quem está online, fazer atividade no livro junto com a agenda do lado, para escrever lá as páginas, para começar a ter uma organização e começar a ter uma rotina escolar e boa. Né, Mari? Sim. Pode falar, Ana Paula. Pois é, em relação a isso, eu vi que vocês postaram que já havia começado os trabalhos. E aí eu questionei o meu filho, falei, Cláudio, você já está fazendo as atividades? Me mostra as atividades antes de você levar. E ele disse que a única atividade que tinha era uma atividade de grupo e que o grupo dele já tinha feito a parte deles. Aí agora vocês estão falando que já existem outras atividades. Aí, tá vendo? A gente fica meio perdida sem saber o que é para a gente poder cobrar deles. O que tem que ser. Exercício, não é isso? Não. O que o Cláudio está falando foi a V3 do livro do Pequeno Príncipe. Eles não realizaram ainda, tá? O que aconteceu foi o seguinte. O que aconteceu foi a divisão dos grupos. Essa segunda etapa que nós estamos entrando agora para falar, a V3 ela vai acontecer da seguinte maneira, né? Deixa eu só passar. Ela vai acontecer da seguinte maneira. Eles leram o livro Pequeno Príncipe, nem todos leram, e inclusive o Cláudio ele não concluiu a leitura. Que ele falou comigo durante a aula que ele não concluiu a leitura. Ele não tinha concluído, que eu fiz a pergunta para ele, ele disse que não tinha terminado de ler. Professor, o livro ele leu, porque eu cobrava dele todos os dias que ele lesse 10 páginas e conversasse comigo sobre as 10 páginas. Aqui na aula, ele falou comigo que ele não leu. Pode perguntar a ele, porque eu fiz uma pergunta a ele e ele disse que não tinha concluído a leitura do livro. Depois ali, mas vamos... mas aí vamos lá. Isso. Aí o que acontece? Professora, desculpa te interromper. Eu também estou perdida, eu sou a mãe de João Gabriel Guimarães. Sim, eu estou perdida aqui pelo seguinte, porque até o ano passado, né, era tudo, a gente muito ali sabia do que estava acontecendo. Agora estão no 6º ano, são vários professores, porque era uma professora só, a gente tinha muito mais contato com a professora. Aí hoje são vários professores, eu fico perdida. Aí eu pergunto a ele, quando termina a aula, João, tem algum dever para fazer? Porque termina a aula, já vai jogar. Aí eu tenho alguma coisa para fazer? Não, mãe, não tem dever não, já fizemos tudo em aula. João, tem alguma coisa para fazer? Estou sempre indagando a ele, né? Porque ele vai fazer 12 anos, não é pequenininho mais, que a gente precisa pegar na mão. Aí eu fico, tem algum dever para fazer, meu filho? Não, mãe, não tem. Tem algum trabalho para fazer, meu filho? Nunca tem nada para fazer. Ele mostrou até o jornal que o pai comprou, porque a gente ia fazer hoje o exercício da Panzinha. Então, tudo que ele pede, que ele solicita, mãe, tem que fazer isso. A gente está sempre no pé dele, eu e meu esposo. Mas, assim, nunca tem nada para fazer. O livro Pequeno Príncipe, eu nem sabia que ele estava lendo. Ele leu, ele falou comigo, ele participou, tá? Então, eu perguntei ele agora. Falei, filho, você leu o livro Pequeno Príncipe? Aí ele li, mãe. Eu falei, então me conta a história. Aí ele, já tem tanto tempo que eu li que eu não me lembro mais. Eu falei, então você vai ler de novo. Sim, o que acontece aí nesse caso? Eu falei com eles, o trabalho da V3 agora, dessa segunda etapa, vai ser em cima do livro. Tem alunos que não leram mesmo, que nem começaram,
Só que se colocarem lá nas aulas de produção textual no YouTube, a gente trabalhou até o capítulo 12, eu li em sala com eles. Dali por diante, eu deixei que eles tivessem uma autonomia para a gente discutir o livro. E aí, quando eu perguntava, que eu questionei, inclusive eu passei um teste, que foram algumas questões sobre o livro para eles responderem, e eu tenho esses testes que eu vou imprimir todos, para quando começar a chamar os pais, verem o que eles responderam, porque tem aluno que não leu. Respondeu só assim, porque eles ficaram, vale ponto. Então, chutaram ou deixaram em branco. Eu vou imprimir todos esses testes para que vocês tenham acesso, que os alunos, nem todos leram o livro. Então, esse trabalho da AB3, o que eu fiz foi perguntar quais grupos eles queriam participar. Então, eles resolveram participar de alguns grupos, no qual eles devem fazer uma releitura, eles vão dramatizar cada grupo, né? Separadamente. Um grupo vai pesquisar. Então, o que eles estão falando que meu grupo já fez, nenhum grupo fez nada. Nem começamos. Nenhum grupo. Eu trabalho. O meu grupo já fez. Nenhum grupo fez nada. Eles ainda estão em processo de briga de sair de um grupo para outro. Ainda estão nesse processo, tá? Que eu falei com eles que sexta-feira é que a gente vai resolver, tá? Pode falar, Isabela, levantou a mão. Bom dia, meninas. Você falou a questão das provas. Eu tenho uma dúvida, porque assim, as provas foram online, e aí eu queria saber se a escola imprime e entrega para o aluno para a gente poder debater com eles as questões que eles erraram, porque eu sempre consigo fazer isso com o Pedro. Eu pego as provas e aí eu fico as questões que estão erradas para a gente corrigir e ver qual foi a dificuldade ali. A correção ela é feita na aula, a escola não imprime essas avaliações que estão na plataforma, tá? Então, assim, a correção ela já foi feita, gravada em aula, tá? A gente discute com eles as questões. Então, assim, também assim, claro, português, redação, as questões são individuais. As primeiras avaliações de redação estão todas impressas. Todas impressas, sim. Deixa eu te falar. Agora, sexto ano, os professores corrigem as provas com eles, né? É claro que, Adriane, o meu filho teve maior dificuldade em geografia. Eu posso conversar com a professora de geografia? Claro, sem problema nenhum. Vamos marcar um dia para conversar com ela. Meu filho está com dificuldade em história e matemática. A gente pode conversar com a professora de história e matemática? Sim. O pai precisa ter esse contato com os professores. Isso é muito importante. E se o aluno tem essa dificuldade, mais do que nunca, precisa estar direto com o professor para poder utilizar esse momento. Então, esse momento, semana que vem, como eu falei, já iremos marcar com alguns pais e se houver alguma necessidade, eu não fui chamada ainda, eu quero conversar com o professor, a gente vai estar chamando o pai junto com o professor, sem problemas nenhum. Tá ok? Agora, nessa segunda etapa, como a Mariana falou, a gente vai abordar o projeto, que é o projeto Nações. Esse projeto Nações irá botar várias disciplinas de foco. História, geografia, né, português e redação. De vez que o aluno tem que fazer 10 trabalhos, eles não irão fazer 10 trabalhos mais. Eles vão fazer um trabalho da FLEC, que é do livro, que vai abordar português e redação, né? Inglês, artes e a linguagem, por área de conhecimento. E nesse projeto, a gente vai estar abordando o tema Nações, que a gente vai fazer o que eles gostam, né? Um happy end, mas é um happy end menor mediante a pandemia. Então, eles vão estar fazendo o projeto, irão ter um simulado
que o simulado vai acontecer no meados de julho, Isso. e continuar com os exercícios. Vocês viram ali também a AB1, que vai ser presencial? Então, os alunos irão fazer agora a prova, que será um teste presencial. O que quer dizer isso, Adriana? Quer dizer, os alunos que os pais responderam o formulário que o aluno estude aqui vem aqui na escola para estudar, eles vão fazer a prova aqui. Ah, mas quem está online? Quem está online vai abrir a aula do Zoom normalmente, vai fazer em casa e vai enviar. Ah, mas vamos dizer que meu filho está presencial e eu não quero que ele vá. Ah, mas ele não vai ir, mas você tem atestado? Porque o aluno falta mediante atestado. Porque a gente precisa auxiliar o aluno nessas provas. A gente precisa ver de perto qual é a necessidade daquele aluno para poder auxiliar nesse processo. Senão, quando chegar no 7º ano, vai ser pior que agora no 6º. Então, a gente precisa auxiliar nesse processo. E o que aconteceu, não sei se os pais observaram, a primeira avaliação de português, eu tenho até na plataforma, eles colocaram lá muito fácil. Estava muito fácil. E eu falei com eles que a gente ia fazendo gradativamente, né? A gente ia aumentando gradativamente, até o nível de dificuldade. E assim, todas as questões de português para o 6º ano foram questões entre fáceis e médias, não teve questão difícil. Eu não selecionei questões difíceis. E ainda assim, né, a prova deles, eu tive a grande maioria foi nota azul. O que caiu a média deles foi o seguinte, foi a não realização de tarefas, foi a não realização dos trabalhos. Aí o que acontece? Se o aluno tem 8 na primeira avaliação, o aluno tem 7 na segunda avaliação, ele não foi ruim, não. Mas quando chega na AB3, ele tem 0 ou ele tem 2. Aí você soma as 3 notas e divide por 3. E aí a média do aluno fica 4, fica 3. Que é na parte prática, né? Porque se um aluno ele consegue tirar 8 em português, por que redação é uma disciplina tão difícil até para a galera que está na 3ª série do ensino médio? Porque aí na redação eu não tenho uma pergunta pronta, eu tenho que produzir da minha cabeça. Criatividade. Eu tenho que criar. É a minha criatividade. Tá? Então, assim, o aluno, ele precisa ler para ele aumentar o vocabulário e ele conseguir produzir. Tá? Por isso a gente precisa tanto da ajuda de vocês para os alunos fazerem, né, as avaliações aqui na escola. A gente precisa ver de perto qual é a dificuldade desse aluno para ele conseguir fazer um bom 6º ano e seguir aí no ensino dele, né, no Fundamental 2 e ensino médio. Para que essa defasagem ela não se perpetue, porque a gente não quer isso. A gente quer corrigir agora. Dá tempo de corrigir. Foi só a primeira etapa. E assim, não é aquela história do a professora não ajuda. Eu atendo aluno, se eu mostrar aqui, eu atendo aluno meia-noite, 1h da manhã tem aluno falando comigo. Professora, e a gente responde, a gente tira dúvida sim, tá? Mas às vezes o aluno não questiona. Tem a Silvânia, a responsável Silvânia, e a Arlene também estava com a mão levantada. Tá? A Arlene é bastante. Pode falar. Eu sou a mãe do Bernardo dos Anjos, né, do 6º ano. E sobre essa questão das aulas, das provas presenciais, isso não é uma obrigação, não, né? Não, o aluno que o pai respondeu está online, o aluno vai fazer assim, como fosse eu e você aqui agora. Ele vai fazer de casa, tirando dúvida com o professor, durante a prova. A ideia é que durante a prova, ele consiga tirar dúvidas com o professor na hora da prova, na hora da realização
realização. E o aluno vai ter que estar, essa prova do aluno, ele precisa estar com essa prova impressa, porque o aluno ele não vai poder fechar a câmera, ele não vai poder sair dali, rapidinho que eu saí, que eu vou no banheiro, ele não vai, ele tem que ficar ali, com a câmera aberta, a gente poder visualizar que o aluno está fazendo. E depois o aluno está com mais dificuldade na questão 1, que é de interpretação. Não, o aluno está mais dificuldade, o Bernardo está com mais dificuldade na questão de gramática. Não, ele conseguiu realizar bem o texto, mas então a gente precisa ver qual é a real dificuldade de cada aluno para conseguir suprir. Uma outra pergunta. Fazer uma prova à tarde, né? Sem o auxílio do professor para tirar a dúvida naquele momento. E aí a gente fica sem saber, poxa, ele fez. Tem aluno, vou ser sincera com vocês aqui agora. Tem alunos que copiou e colou uma coisa da internet com um link. Olha, então assim, a gente sabe que ele não conseguiu aprendizado naquela questão ali. Então, a gente precisa observar cada aluno qual é a sua maior dificuldade para conseguir suprir. O aluno na área de matemática está com dificuldade na multiplicação, na divisão. E ali ele vai estar fazendo a prova, né? Fazendo a prova aqui. Professor, eu fiz a questão 1, ok, consegui realizar. Mas na questão 2, eu estou com alguma dificuldade. Posso perguntar, professor, calma aí. Estou olhando o grupo aqui e já vou tirar essa dúvida. Então, a ideia é que o aluno interage com o professor. Mas é como eu falei, quem está presencial tem que fazer presencial. Quem respondeu o formulário. Eu respondi o formulário para estar online, então ele vai fazer online. Eu respondi para o meu filho estar na escola, então ele vai ter que fazer na escola. Ele faltou, então eu preciso entrar em contato com a coordenação e informar o que aconteceu. Ele fez, mas ele fez online. Mas por que ele fez online se ele é presencial? Então eu preciso informar a coordenação, tá? Então, assim, uma outra... Pode falar. Desculpa. Nada? Uma outra pergunta, se vai ser no mesmo horário da aula. Sim. Eu achei, assim, essas semanas de avaliações deles, assim, foram muito complicadas, porque eu precisei de um horário integral que, na verdade, eu não tenho, que eu não disponho, porque eu também trabalho em home office. Então, assim, ficou bem complicado. Vai ser no horário de aula, tá? Sim. Uma outra coisa, desculpa, porque eu também entrei depois, eu estava em reunião de conselho de classe. Vou falar minha maior dificuldade com o Bernardo, tá? Porque eles estão ainda nesse processo de sair de 5º ano, tudo isso que a gente já sabe, claro. Cada criança é uma criança, porque tem criança que tem uma autonomia já desde muito pequena. Não é o caso do Bernardo, né? Ele é desorganizado. Então, assim, eu sinto muita falta porque eu não consigo ter tempo, porque minha vida é de professora também. E aí eu me identifiquei na fala da professora quando ela fala que fica atendendo aluno e manja aluno altas horas. É o que acontece comigo, idem. E eu tenho não sei quantas turmas. O que acontece? Eu tenho muita dificuldade porque eu não consigo dar conta de todas as mensagens no grupo. Então, eu não sei o que é atividade, o que é aquilo. Não, aqui você tem que entregar atividade do dia. E aí não é que eu queira retirar essa autonomia dele, não. Mas ele ainda está no momento que eu preciso cobrar. Então, para eu cobrar, tem que estar claro ali para mim, não, tem dever sim. Pode fazer, vai lá para o quarto e vai fazer seu dever. Sabe? Eu não dou conta do grupo. Eu conto muito com a ajuda da mãe do João Marcelo, ela que às vezes me dá a cola, tem dever para fazer. Mas eu não consigo identificar tudo isso no grupo, entendeu? Uma dificuldade talvez minha, por conta de falta de tempo, né? E eu preciso injetar né, ficar em cima do Bernardo por conta disso. Ele ainda está muito infantilizado ainda. Mas como eu te falei, pede sempre para ele estar com a agenda do lado, para ele poder anotar. Então, Sim, já falei. Fazer a aula com a agendinha do lado, anotar, porque aí não tem como esquecer. Né? A agenda está ali do lado, eu não esqueço da atividade. Eu tenho um aluno realmente com manestrar essa organização. Por quê? Adriana.
Tem aula de, só um minutinho, tem aula de geografia agora. Aí só quer fazer atividade de geografia semana que vem. Então, assim, chegar semana que vem já esqueceu o que deu geografia hoje. Então, por exemplo, hoje teve aula de português e geografia. Chega de tarde, vou fazer atividade de português e geografia. Tira uma horinha do tempo para poder revisar o que o professor deu na aula. Que aí não esquece de realizar. Oi? Olha só, eu também tenho a mesma dificuldade que a mãe do Bernardo. Porque João também é desorganizado, entendeu? Eu não sei, chega na época de prova, eu não sei nem o que ele tem que estudar para falar assim, olha, meu filho, vamos revisar hoje tal matéria, igual a gente fazia antes, né? Pegava lá, a gente já sabia tudo, vinha aquele editalzinho para a gente, com toda a matéria da prova. Então, quer dizer, eu fico perdida de mandar João estudar, eu não sei nem o que ele está estudando. Aí, essa semana, eu falei, olha, eu quero, quando começar a aula, eu quero que você anote no caderno. No grupo de anote, é postado tudo de cada disciplina. Lá, eles colocam o conteúdo, a coordenadora coloca lá o conteúdo, o que vai cair, tá? Capítulo, aonde, professora? Aonde que fica? Onde ele pega o link. Lá, vou até pegar isso aqui. O calendário de prova com o conteúdo. Para ajudar nessa. Vou pegar um aqui para mostrar. Por favor, porque eu não sei. Nem porque assim, senão eles querem estudar o conteúdo todo. Sim. E não precisa, é só estudar o que vai cair na prova. Já bota para facilitar eles no estudo. Adriana, a minha dificuldade maior é quando tem trabalho. Quando o trabalho não é escrito, né? Não vai passo a passo do trabalho. Só um minutinho, essa é a minha dificuldade a mãe maior. vai conseguir ver aqui, mas pode me passar uma mensagem no privado. Aqui, olha, as últimas avaliações, tá aqui, olha, o conteúdo e vai o calendário também, tá? O calendário das avaliações. Então, eles vão no grupo de transmissão. Quando vai começar o AV1 da segunda etapa? Na próxima semana, semana do dia 21. Mas é lá no final. Eu vou mandar o calendário e o conteúdo embaixo, aí. Não deixe de visualizar. Eu queria ver com vocês. Pode falar. Pode falar. Boa tarde, bom dia. Eu queria ver, a Clara, ela é nova do colégio, o primeiro ano dela do equipe 1. Eu ainda estou me adaptando. Eu cheguei atrasada no segundo Repete, por favor, tá falhando. Tem alguém com o microfone ligado, só um minuto, deixa eu só ver aqui, para eu desligar o microfone. Eu não tenho calendário, professora. Tem alguém dando retorno aí. A TV tá ligada? Não tá aparecendo. Pode falar. Agora pode falar. Por favor. Desculpa. Pode falar, mãezinha da Clara. É a Clara, né? Isso, a Clara é o primeiro ano dela no equipe 1, então adaptando muito, está sendo difícil me adaptar, entendeu? As questões, as regras, essas coisas todas. Então, ela estava mandando por e-mail errado, faz todas as atividades, eu exijo que ela faça as atividades tudo no mesmo dia, tudo certinho, eu fico no pé, e ela enviou por errado, mas eu acho que já foi consertado, se eu não me engano, e eu queria saber se ela está certinha. Eu não entendo muito de informática, dessas coisas todas. Ela reenviou as tarefas. Já perturbei, você sabe. Nada, fica à vontade. Quando for assim, pode passar mensagem. Ela reenviou, a coordenadora avisou, a gente verificou, e também teve a questão dela ter feito só as questões, né? E não ter conseguido enviar a redação. Aí a coordenadora, ela também reenviou, né? Isso, eu não sei se a nota dela foi alterada no aplicativo, aquela nota que até a senhora me passou a mensagem, que a nota dela tem que ser alterada também, tá? A nota de redação.
Sim. Aí a gente vai verificar posteriormente, né, essa semana, passando as reuniões, a gente vai alterar essa nota aí, da Clara, tá? Porque ela fez a avaliação, só não conseguiu, porque encaminhou para o e-mail errado. Mas ela tá certinha com as coisas, tá Está realizando, Clara está realizando as tarefas. Ela está fazendo as atividades. Individuais, a Adriane vai chamar, a coordenadora vai chamar, tá? Os pais para conversar sobre cada aluno. Tudo bem? Mas aí agora a gente só está dando um parecer geral da turma. Tá? Mas fica tranquilo. Tá Pode, bom, então. Tá bom? Obrigada, tá? Pode falar. Tem a mãe do Gustavo, tem a Daniela também. Pode falando. Cada um que falar aí abaixa a mãozinha para a gente ver que tem, né? Outros pais para ir falando. Pode ir lá. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu sou a mãe do Gustavo. A minha dificuldade também não é diferente das outras mães. Em matéria de organização com o seu Gustavo, porque eu trabalho pela parte da manhã, né? Geralmente não estou em casa, é o horário em que ele acordo para ele fazer essas aulas dele e vou trabalhar. E ele fica quase que só em casa, né? Essa é a minha dificuldade, porque muitas das vezes ele dorme. Né? E eu falo, acorda, deixa o material já todo organizado da noite, ali, livro, agenda, tudo que vai precisar. Aí vem aquela tapeação. Essa também é uma das minhas dificuldades. Eu não sei, ele estava enviando, dizendo ele, né? Que estava enviando as tarefas e estava indo para um outro e-mail, estava errado. E ele ficou, acho que, sem nota em alguns devido a isso. Mas aí vamos chamar, né? Vamos chamar. Mas aí é aquilo. Ele ele pegou e enviou para outro e-mail. Esse e-mail ele pode encaminhar, né? Ele vai lá na caixa de saída de e-mail dele e pode encaminhar esses e-mails para o e-mail correto, porque aí a gente considera que o aluno teve um erro, né? E aí a gente retifica. O que a gente não consegue é quando o aluno não envia e não... Mas aí semana que vem a gente pode estar marcando para poder conversar, tá? Como falei um pouquinho, ó, a gente vai ter agora nessa segunda etapa o nosso projeto Happy End Nações. O 6º ano está em qual país? Japão. Então, eles estão, como a Mari falou, já estão trabalhando no livro Pequeno Príncipe. Irão realizar essa releitura do Pequeno Príncipe, irão fazer um livrão, então vai ter várias atividades dentro do Happy End Nações. Então, teremos também a nossa FLEC, como vão ver aí agora, que vai ser realizada a apresentação dessa releitura entre os dias 13, 14, 15 e 16. Essa releitura que eles estão trabalhando, a gente vai apresentar nesses dias aqui na escola para eles durante o recreio. Então, durante o recreio, nós iremos reapresentar a releitura que eles estão realizando. Dentro do Happy End Nações, temos também alguns jogos que também estamos no ano aí, acho que vocês já viram, sobre a Olimpíada, né? Que vai acontecer em julho. Então, iremos trabalhar disciplina de educação física e ciências, e irão trabalhar Jogos Olímpicos. Então, vai ter atividade dentro da escola, como os alunos também que estão online também irão fazer atividades online. Ano passado tivemos aí um campeonato, né, de educação física. Sim. O dia do desafio foi assim, excelente. Eles super realizaram. Agora, esse ano, além de online, também vai ter presencial. Sim. Sempre abordando, né, toda a preocupação, né, com a pandemia, mas iremos realizar alguns jogos também. E ressaltar que a primeira etapa nós não tivemos nenhuma comemoração. Não tivemos nada. Não fizemos nenhuma culminância na escola. Na sexta-feira passada aconteceu somente a culminância da